Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar, evidentemente, da família, do rachadinho e toda essa gentalha que anda aí ainda circulando. Apesar do Bozo estar preso, continua dando muito trabalho. O que eu acho mais interessante nisso tudo é que o cara já está podre, já falei isso milhões de vezes, o problema dele é um câncer, mas a grande verdade é que ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento sobre nada. E eu também tenho as minhas dúvidas, porque a grande verdade, esse problema que deu foi logo em seguida, quando ele deve ter sabido que não ia ter a visita do americano que vinha fazer tramóia com ele foi para o hospital. Mas, evidentemente, que ali os sintomas, sudorese e algumas coisas, aquilo ali foi a conjugação de uma síndrome do pânico com o refluxo que ele tem. E também ele não pode reclamar da comida da prisão, porque quem leva a comida para ele é a Micheque. E a Micheque, outro dia, levando bananas fritas e banana, até conseguiu o Tiago dos Reis, e é uma verdade, é uma fruta muito pesada e tem que mastigar muito bem. Então, quando ele soube, ele ficou nervoso e aí começou a ter refluxo e deu esse vurdunço com ele. Mas o interessante disso tudo são as falas do Rachadinha. O Rachadinha que agora se batizou na igreja da Lagoinha, lá em Miami, lá com o ladrão, que está envolvido no caso do Banco Master, fazendo todas as atrocidades, teve a pachorra de pedir um jejum da meia-noite às 6 da manhã, na hora que todo mundo está dormindo, ele inclusive jejuou. Eu também jejuei, todo mundo jejuou. Você jejuou, não? Ou você acordou na madrugada para fazer uma comida muito pesada, quem sabe fritar um bife, batatas fritas e comer algo pesado para ter algum mal-estar? É óbvio que não. Então, é mais uma pegadinha, mais uma palhaçada. Mas o que eu quero, na verdade, tratar nesse conteúdo é o seguinte, é que nós não podemos esquecer do que essa gente fez, contra o país. Então, senhor Rachadinha, o homem do peculato, do meter a mão no dinheiro, como o pai, como os irmãos, enfim, como a própria Micheque, recebendo quantias recheadas em sua conta, pagas pelo Queiroz, tudo isso aconteceu. Mas vamos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, eu vou lembrar só de algumas coisas aqui, porque é muita coisa, a lista é enorme do que esse canalha já fez. Quando a Dilma foi sofrer o impeachment, ele disse: eu espero que ela saia daqui hoje infartada ou com câncer. E fez o voto dele em homenagem a Carlos Ustra, a Humberto, o Ustra, né? Gente, às vezes é tanta coisa na cabeça da gente que a gente fica muito louco. Ele homenageou o Ustra. E aquela fala dele sobre a questão, eu não vejo um motivo para comprar vacina agora e as pessoas morrendo, quando ele estava negociando a Covaxin por $1 a dose a mais por fora. Isso vocês esqueceram. Quando ele atacava a imprensa, quando ele, na verdade, fazia aquele gesto, quando estiver mal, vai para o hospital, o oxigênio doado pela Venezuela, que ele se recusou a buscar, e o Pazuello, o mestre da logística, ou era para ir para um lugar, foi para outro, e teve que, se não me engano, uma outra empresa buscar esse oxigênio para o Amazonas, quando estava morrendo um monte de gente. Foi o grande propagandista da cloroquina, onde muita gente morreu por causa disso também, e quem não morreu porque estava imune ao Covid, essa aqui é a grande verdade, mandou gente para os hospitais para ver se realmente as pessoas estavam morrendo de Covid, fazer tendel, tudo isso ele fez. E agora, justamente agora, ele está então pagando a conta, Deus está mandando a conta para ele, porque ele disse que só Deus tiraria ele do poder. Deus não só o tirou do poder, mas como também está sofrendo as consequências de tudo de mal que ele fez por esse país. E vocês têm o caradurismo de querer agora dizer de prisão humanitária, tem que ser humano. Vocês debocharam da morte do filho do Lula, vocês debocharam da morte do irmão do Lula, o Vavá, vocês debocharam da Marisa, vocês fizeram todos os horrores que tinham direito e que não tinham. Aliás, vocês não tinham direito de fazer isso sob nenhuma alegação, misóginos, racistas, homofóbicos, tudo que não presta está nesses corpinhos aí, além de toda a roubalheira que vocês praticam contra o Brasil. Essa que é a grande verdade.
Mas eu quero trazer aqui junto uma fala do Reinaldo Azevedo, que faz um resumo também sobre todos esses acontecimentos. Então, chega de mimimi. Ele não é o atleta, ele não é o cara, e agora fazendo dentro da cadeia, articulando golpe ainda, articulando situações para prejudicar o Brasil. Isso é um absurdo. Ele articulando para não ser votado a redução da escala 6x1, e você contra aí a CPI do Banco Master, fazendo, agora se aproximando das mulheres. Será que as mulheres vão acreditar que você realmente é diferente do teu pai? Não, você não é diferente. Que, aliás, você quer também trazer a política que está sendo implantada na Argentina, ferrando com aposentados, ferrando com a população mais pobre, tirando os direitos trabalhistas, fazendo todos os horrores. É isso que você quer. E você ainda tem a pachorra de querer falar em nome de Deus. Você tem que a pachorra de querer dizer, pedindo oração e pedindo jejum da meia-noite às 6, muito interessante. Eu fiz jejum, estou repetindo, eu fiz jejum da meia-noite até às 6 da manhã. Pelo menos eu fiz esse jejum, como a maioria dos brasileiros. Então, se depender do jejum de todo mundo, o bolso já deveria estar curado. Aliás, o quadro dele está estável até o dia de hoje, quando eu estou gravando esse conteúdo, o quadro dele está estável. Mas a verdade, eu vou repetir para você, meu caro inscrito, meu amigo, minha amiga da nossa comunidade, foi um ataque de nervos, um surto, uma síndrome do pânico que conjugou e desencadeou o processo que levou para a UTI do hospital. E com outro detalhe, ele foi levado, sabe por quem, Rachadinha? Pelo SAMU, que vocês não investiram nada. E tem mais um monte de coisa que vocês já fizeram e que não tem nem como, nem muito tempo para se dizer tudo que vocês fizeram contra o país, contra o povo brasileiro. E as pessoas na fila do osso, e a inflação com 2 dígitos, e o combustível nas alturas, e os desvios, e arrebentou o teto, deixou o Brasil com mais de 300 bilhões de dívidas para o Lula pagar. E aí vocês querem agora humanismo com um canalha desse, que diz que tinha que matar 30 mil se ele assumisse a presidência. No outro dia ele mandava matar 30 mil, e o primeiro que ele mandaria matar seria o Fernando Henrique Cardoso. Quanta sem vergonhice. Mas Deus não dorme. Deus tarda na sua justiça, mas ela acontece. E eu não desejo que teu pai morra. Ninguém quer. Aliás, eu acho que vocês é que querem. A Michelle quer, e vocês querem, e o PL todo quer, para que vocês possam tornar um mártir e, quem sabe, fazer disso uma plataforma de campanha, ou ele também deixar de atrapalhar o caminho daqueles que querem, como a própria Globo, que não te quer. Ninguém está te querendo, mas vocês estão te engolindo, estão te adotando, porque o Tarcísio, como ele já dispensou o Tarcísio, agora então o Tarcísio, nesse momento, tem pouco tempo para o Tarcísio se decidir para sair a candidato a um presidenciável. E esse tempo está expirando. Então, tudo isso é grande verdade. Então, vamos analisar aqui a fala do Reinaldo Azevedo e fique comigo até o final, dá o teu certinho, comenta e compartilha, tá certo? Gente, ajude o canal a crescer. É importante a sua participação, tá bom? Vamos nessa, então. Sem exceção, de qualquer corrente, tendem, falei isso hoje já, na hora do almoço, a hiper-humanizar aqueles que são da sua turma e a desumanizar os que não são. Quem não é da minha turma vira coisa, e quem é da minha turma vira herói. Quem é da minha turma, uma simples ameaça, menção, por mais ligeira, olha que absurdo. Quem não é da minha turma, não me importa quanto padeça. Eu quero que se ferre. Pensem bem. Pensem bem, tem um filme sobre isso. Já vou falar do filme. Ô Flávio, no dia 22 de dezembro de 2017, Flávio, e você não retirou isso ainda, quando se falava que presos que estivessem em estado de saúde grave deveriam ter prisão domiciliar, Flávio, você escreveu o que, Flávio? E o tweet vai ao ar. O que foi que o Flávio escreveu? Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitérios ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? Perguntou. E aí ele mostrou lá uma votação 96,1 sim, 3,9 não. Então o Flávio, para os presos que alegavam problema de saúde, ele tinha uma solução. Construir cemitério ao lado da prisão. O Eduardo, quando morreu o neto do Lula, uma criança de 6 anos, o Eduardo escreveu isso aqui. Lê aí, Lucas. Quando o parente de outro preso
preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o larápio em voga posando de coitado. Tinha morrido uma criança. Ainda Eduardo, agora eles querem... atenção, o Bolsonaro é o preso em melhores condições da história do Brasil, é bom que fique claro. Muito superiores àquelas que tinha o Lula. Mas no dia 27 de fevereiro de 2019, o Eduardo dizia, tá errado, o Lula não pode ficar lá não. Onde é que ele queria o Lula, o querido Arthur Covre? Ele disse o seguinte, é um absurdo que Lula não vá para um presídio comum. Cadê a autonomia constitucional? Perguntou. A PF gasta absurdos reforçando a segurança da Superintendência Regional do Paraná, onde ele está, e todos acham esse privilégio normal? Alô, Polícia Federal, alô, Justiça Federal, será que a culpa disso é das leis também? O Bolsonaro é o hiperhumanizado. Carlos entrava lá, fazia foto do pai seminu, foto da barriga costurada, com sonda. Ao mesmo tempo, claro que eles querem que ele se encontre com o agente do Trump. Agora, o neto do Lula morreu, o irmão do Lula morreu, a mulher do Lula morreu. Nós vamos ver, inclusive os procuradores da Lava Jato. Aí o outro é lixo. O outro é lixo. Na Lava Jato, sobre a morte da Marisa, a Vaza Jato revelou isso. Marisa estava hospitalizada após um AVC, não tinha morrido ainda. O Januário Paludo, um dos procuradores, disse, estão eliminando as testemunhas? A mulher tinha tido um AVC. Laura Tesler, procuradora, quem for dar a notícia, prepare o espírito para um lamento sem fim, estilo, a morte da dona Marisa foi pela perseguição da Lava Jato. Ainda Laura Tesler, aposto que Lula vai usar isso politicamente. Pode até ser uma carne mais salgada ou a descoberta de traições que causou a pressão alta. Tirando onda. Quem mandou? Marisa ter comido carne salgada e deu AVC nela. Lula não era nada, Lula era lixo. Morte do Vavá, irmão do Lula, janeiro de 2019. Januário Paludo de novo. O safado só que... Não autorizaram o Lula a ver o irmão, hein? Queriam transportar, que foi até uma decisão do Toffoli, desastrada. Queriam que o corpo fosse transportado para um quartel, para que o Lula fosse ver o irmão no quartel, e não topou. O safado só queria passear. E o Welter, que é um dos colegas dele, com pena. Laura Tesler, o que esse homem não faz para aparecer é um teatro puro? Morte do neto do Lula. 3 meses depois, uma criança, insisto. Jerusa Viecili, preparem-se para a nova novela da ida ao velório. Deltan Dallagnol, a militância transformou o velório em palanque político. Ninguém mais dá ouvidos a ele, a Lula. Mais alguma coisa a dizer? Eu acredito que não, né? Porque a verdade está revelada. E esse canalha, essa gente canalha, essa família do inferno, insiste em fazer as coisas como se nada tivesse acontecido, como se o Papi fosse um grande santo, e não é. Então, gente, aqui fica a reflexão. Eles estão tentando, de qualquer forma, dar um golpe, e o Bozo, na cadeia, bem ou mal, no hospital ou fora do hospital, continua articulando, e se o Bozo não pode falar, eles falam pelo Bozo e trazem as notícias mais desastradas para tentar criar uma comoção na população, quer dizer, no bolsonarismo, e que tenham pena que o Xandão é o malvado, mas ele tem que continuar na prisão. E digo mais, se ele for para casa, como o próprio Reinaldo disse, que a mulher não teria condições de atendê-lo naquele momento, como foi atendido prontamente na carceragem, ele vai morrer. Aí sim ele vai morrer. Mas eu não, em nome de Jesus, ele não vai morrer, porque ele tem que ficar preso muito tempo. E é isso que eles querem, tirar o Bolsonaro, ou ver o Bolsonaro morto, para torná-lo mártir e um perseguido politicamente. E isto cola nessa gente escrota que nós vemos por aí. Para terminar, gente, eu vou estar com você a adquirir o meu livro na Hotmart. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo. Dá uma força para mim, dá uma força para o canal, dá uma força para você, porque esse livro é fantástico, não sou eu que estou dizendo, as pessoas que fizeram depoimento na contracapa do livro, as pessoas que já leram, entram em contato comigo, já me mandaram WhatsApp, falam comigo por telefone, quem eu encontro aqui na cidade comprou o livro, elogia o livro, então é uma oportunidade para você fazer uma grande reflexão na sua vida. E também insistir para que você acesse o canal que eu criei, que é A Voz Libertadora, o nosso grupo, para que você possa receber os nossos conteúdos. Não deixe de dar o certinho, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Mesmo assistindo no WhatsApp, dá um pulinho aqui e dá o teu certinho, deixa o teu comentário e ajuda o canal a crescer, tá certo? E eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima noite e também dizendo aquele meu velho mantra, que aqui é a voz libertadora, a verdade doer em quem doer,
E com a graça de Deus, nos vemos no nosso próximo encontro e aquele beijo no seu coração, deixando a nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo, aliando-se, somando-se mais vozes contra o nazifascismo e essa família do inferno que já deveria toda ela estar na cadeia. Essa é a grande verdade. Então, fui. Simples assim.